Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, comigo, a professora Tayane. Hoje a gente vai entrar um pouquinho na zoologia, vamos falar sobre os animais. E nessa primeira aula, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os invertebrados. Então, vamos falar do filo dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos e dos nematódios. Antes da gente entrar dentro dos filos, para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre eles, a gente precisa conhecer sobre as características gerais. O que é isso? Todos os seres vivos, quando a gente vai estudar sobre eles, a gente pode classificá-los em relação à sua célula, se o seu material genético ele fica disperso no citoplasma ou se ele fica guardadinho lá dentro do núcleo. Lembra aí da aula de citologia, né? Então, aqui no caso dos animais, todos são eucarióticos. Então, todos vão apresentar o DNA guardadinho dentro do núcleo, envolto por uma membrana chamada de carioteca. Além disso, a gente pode classificar também os animais em relação ao número de células que eles possuem. Então, os seres vivos eles podem ser classificados em unicelulares ou pluricelulares. No caso dos animais, todos são pluricelulares. E a gente também pode dar uma classificação em relação à produção ou não do alimento. Por exemplo, as plantas, elas realizam fotossíntese, então elas produzem o seu próprio alimento. Os animais não, eles são heterótrofos, ou seja, eles precisam se alimentar de outra matéria orgânica, que não foram eles que produziram. Então, o que a gente conhece como características gerais? São aquelas comuns a todos eles. Então, essa daí vai ser compartilhada, né? Todas essas características que a gente falou por todos eles. Na vida de um ser vivo, a gente sabe que uma célula é originada a partir de outra. Então, na reprodução, quando a gente tem o espermatozoide encontrando com o ovócito, por exemplo, que são os gametas, né? Masculino e feminino humanos, eles se unem e formam o que a gente chama de zigoto ou célula-ovo, como está representado aí na imagem. Essa célula-ovo ou zigoto, ela tem a união aí de dois gametas formando uma célula só. Como eu disse que nós somos pluricelulares, assim como todos os animais, o que começa a acontecer nesse momento? A célula começa a se dividir. Ela passa por um processo de divisão chamado mitose, onde uma célula se divide em duas, essas duas se dividem em quatro, essas quatro em 8, e assim vai acontecendo essa divisão até elas formarem essa estrutura cheia de bolinhas aí, parecendo uma mora, que a gente chama de mórula, como podemos observar na imagem. Cada uma dessas células, produto da divisão da célula-ovo, a gente chama de blastômeros. Por isso que aí temos 2 blastômeros, 4, 8 e assim sucessivamente, até formar essa estrutura maciça. Essa mórula, ela vai seguir um processo de desenvolvimento do embrião e vai passar por outras fases. Aí a gente vai começar a ter a diferenciação dos tecidos, ok? Entra na fase de blástula, onde se inicia essa diferenciação, e depois entra na fase de gástrula, que é para formar o sistema digestório, e a de neurula, que é para formar o sistema nervoso. E naquele momento que a gente vai ter a diferenciação dos tecidos, a gente tem a formação de folhetos embrionários, que é quando a gente chama esses tecidos ainda no embrião. E a gente vai apresentar seres vivos, animais, que apresentam somente 2 tecidos, como a gente observa aí o amarelinho e o azulzinho, mostrando a ectoderme, que é essa mais externa, e esse azulzinho aí mais interno, que a gente chama de endoderme. E tem animais que possuem 3 folhetos embrionários, que são esses que, além de apresentar o de amarelinho, que é a ectoderme, e o mais interno, que é a endoderme, vai apresentar também o que está representado de rosinha, que é a mesoderme. Então, isso também é uma classificação dos animais. Eles podem ser diblásticos ou eles podem ser triblásticos. E esses que são triblásticos, que apresentam 3 folhetos embrionários,
eles vão poder ser classificados em acelomados, pseudocelomados e celomados. Nessa ordem, o primeiro animal a apresentar 3 tecidos são os animais conhecidos como plateumintos, que a gente vai ver na aula de hoje. Se a gente reparar na imagem, eles não apresentam um espaço, eles são todos preenchidos aí. Então, eles não possuem esse celoma. Então, eles não têm o que a gente chama de celoma, por isso acelomado. A significa não. Quando a gente olha para o filo de baixo, que são os nemateumintos, ou nematódios, que a gente também vai estudar na aula de hoje, eles são pseudocelomados. O que significa isso? Eles apresentam um espaço, porém, esse espaço, se a gente observar na imagem, ele fica entre a mesoderme e a endoderme. Por isso são chamados de falsos celomados, porque o celoma verdadeiro, que é encontrado no primeiro grupo aí, nos anelídeos que estão abaixo, ele é revestido todo pela mesoderme. Então, são características de animais mais desenvolvidos, que passaram pelo processo evolutivo. Quanto à simetria, esses animais eles podem ser assimétricos, ou seja, não terem simetria nenhuma, podem apresentar uma simetria radial, como é o caso aí que a gente está vendo da hidra em cima, que é um exemplo de quinidário, e a gente pode apresentar simetria bilateral, que são aqueles no qual a gente divide o animal em 2 partes e tudo que tem de um lado tem do outro, como nós somos bilaterais. Então, assimétricos tem aí o exemplo das esponjas, que elas normalmente a gente não consegue traçar um plano de corte e ter lados iguais. Radiata, que são os radiais, o exemplo aí a gente tem da hidra, que a gente consegue traçar vários planos. E bilateral, a gente traça somente um plano dividindo em 2 partes. Então, agora que a gente conheceu um pouquinho sobre as características gerais, vamos estudar o nosso primeiro filo de invertebrados, que são os poríferos. A gente acredita que os poríferos tenham sido os primeiros animais existentes porque eles apresentam características que mostram isso. Apesar de serem pluricelulares, de terem mais de uma célula, os poríferos não formam tecidos. Então, eles apresentam ainda uma estrutura muito simples. Não formam tecidos verdadeiros, então eles não têm toda aquela organização nem de órgãos, nem de sistemas, nada disso. É um aglomerado de células que vivem juntas com funções específicas. Além disso, são sésseis, ou seja, fixas no substrato, e eles vivem no ambiente aquático, e a gente acredita que a vida tenha surgido nesse ambiente. Além disso, os primeiros animais, que são os poríferos, a gente acredita que eles são derivados de um grupo de coanoflagelados. Quem são coanoflagelados? São do reino protista. Então, eles apresentam células muito semelhantes a desses coanoflagelados, que são os coanócitos, que a gente vai ver já já quem são essas células. Então, pela aparência dessas células, por não apresentarem tecidos, por serem fixos e por serem de ambiente aquático, a gente acredita que elas tenham sido, então, os primeiros seres vivos aí do reino Animalia. Qual é a característica principal desse filo? O que dá nome para esse filo? A presença de poros, por isso filoporífera. Então, eles são portadores de poros, formados por um conjunto de células que não formam tecidos e tem como uma característica super importante para esse grupo. Eles são animais filtradores. O que significa? A água entra dentro desses animais, eles filtram as partículas presentes nessa água e depois a água sai. Então, eles se alimentam dessas partículas presentes aí. Por isso que eles são muito conhecidos como bioindicadores, que já já eu volto a falar com vocês sobre isso. E as esponjas, elas podem apresentar uma simetria radial ou não apresentarem simetria, sendo classificadas então como assimétricas. Aqui é a estrutura de um porífero. Como a gente pode observar, o corpo dele é repleto de poros, pelo qual a água entra.
Então a água ela entra por esses poros, circula dentro do corpo da esponja e depois, ao serem retirados ali as partículas de alimento, essa água sai pela abertura maior, que é a que está em cima. E ele tem o corpo revestido por várias células. Por mais que não formem tecidos, a gente tem células com funções diferentes. Como a gente pode observar, tem o coanócito, que é a principal célula dessa esponja. Inclusive, é a que eu falei que tem semelhança com os coanoflagelados. Ela tem flagelinho igual eles. E para que serve esse flagelo? Como a gente pode observar, toda a estrutura interna dessa esponja, ela é recoberta por essas células. Elas fazem um batimento flagelar, isso ajuda a água a circular ali dentro e então ela capturar as partículas que estão presentes ali. Nós temos o porócito, que é a célula pelo qual formam os poros e que a água entra. Temos também os pinacócitos, esclerócitos, que são células formadoras de espículas, os pinacócitos que formam a estrutura, o revestimento da esponja, os amebócitos que podem formar outras células. Então, eles têm várias células com funções distintas, porém não formam tecidos. Então, aqui, se a gente observar a estrutura dessa esponja, ela vai apresentar aí os coanócitos, que servem para digestão. Então, eles vão promover aquela circulação de água dentro da esponja e, ao mesmo tempo, capturar essas partículas para fazer uma digestão dentro da célula. Então, a gente fala que nesse grupo a digestão ela é intracelular, acontece dentro das células. Temos os pinacócitos, que estão representados aí, ó, nessa parte rosinha, né, com lilás, que fazem o revestimento da esponja. E temos os porócitos, que servem para a entrada de água. Como vocês podem observar na imagem, a abertura principal lá em cima é chamada de ósculo. E a parte central interna da esponja, a gente chama de átrio ou espongiocele, como está escrito aí na imagem. E entre essa espongiocele e a parte de fora, revestida pelos pinacócitos, a gente chama de mesoílo, que é onde ficam as células alojadas. Outras células que a gente também apresenta são os amebócitos, que eles são responsáveis por distribuir os nutrientes e eles têm um alto poder de diferenciação. O que isso significa? Eles podem formar outras células. O que as esponjas precisarem, elas podem então serem transformadas. E os esclerócitos, que têm a função de formar espículas. O que são essas espículas? São estruturas que podem ser ou de calcário ou de sílica, que fornecem resistência para essas esponjas. E a gente vai encontrar 3 tipos anatômicos. Como assim? Anatomia é morfologia, né? É a gente observar como que é o corpo desses animais. E como vocês podem observar na imagem, o primeiro aí, que é o ascon, ele é o modelo mais simples, que foi o que a gente falou até agora. Entra pelos poros, circula lá dentro, sai pelo ósculo. Agora, se a gente for para o sícon, ele já tem uns dobramentos. Então, a gente tem mais células flageladas, porque a gente aumentou a área de superfície. Então, se aumentou a área de superfície, aumentou a quantidade de coanócitos, então a circulação de água é mais eficiente e a filtração também é mais eficiente. E agora, se a gente for para o lado ainda, que é o leucon, o formato do leucon ele é ainda mais específico, né? Ele tem dobramentos, vários dobramentos, formando câmaras flageladas. Então, nesse caso, a circulação é ainda mais eficiente. Então, são esses 3 tipos de acordo com a anatomia: o ascon, o sícon e o leucon. Como que esses animais eles se reproduzem? Eles podem se reproduzir assexuadamente, ou seja, sem o encontro de gametas. Então, vai acontecer isso através do brotamento, que está representado na primeira imagem. Como a gente pode observar, tem uma esponja. Em determinada região da esponja surgiu um broto lateral. Como que esse broto ele é formado? A partir da divisão celular de células. Aumenta a divisão naquela região, cria-se um brotinho e esse broto ou ele pode se destacar
e se fixar no substrato e formar uma nova esponja, ou ele pode simplesmente ficar agarradinho ali e se desenvolver, aumentando o tamanho da esponja, formando uma colônia. Então, ele pode ou se destacar ou ficar juntinho dessa esponja. Isso a gente chama de brotamento. Como a gente pode ver, não falamos de gametas, não teve encontro de macho com fêmea, nada disso. Então, é uma reprodução assexuada. Ou seja, desse broto aí, ele é idêntico à esponja mãe. Nele, a gente não vai ter variabilidade genética. E uma outra estratégia que eles têm de reprodução assexuada é a gemulação, que é essa formação de gêmulas. O que acontece nesse processo? Ele é bem característico de esponjas de água doce. Apesar da maioria ser marinha, tem algumas espécies que são de água doce e que fazem essa estratégia. A gêmula, ela é como se fosse uma estrutura de resistência. Igual bactérias têm esporos, igual as sementes entram em dormência, aqui essa gêmula, elas são estruturas de resistência dessas esponjas. O que elas fazem? Quando a situação não está favorável, de nutrientes, de temperatura, algo para ela não se desenvolver, ela fica nesse estágio de gêmula, guardadinha, até que as condições se tornem favoráveis para o seu desenvolvimento. Quando se torna, ela simplesmente rompe aquela camada de fora, aquela película, e as células delas que estão ali dentro começam a originar todas as células da esponja. E aí dá origem, então, a uma reprodução assexuada, reproduzindo, então, e formando uma nova esponja. E eles também podem fazer o que a gente conhece como reprodução sexuada. Nesse caso, a gente vai ter a participação de gametas. Como a gente já comentou, as esponjas elas são fixas. Então, elas não têm como nadar livremente para ter um encontro, nada disso. O que vai acontecer é, a esponja normalmente ela é hermafrodita, ela vai apresentar os dois sexos, tanto o masculino como o feminino, e a porção masculina vai liberar espermatozoides na água. Quando lançar espermatozoides na água, pelo ósculo, ele vai entrar junto com essa água pelos poros de outra esponja e vai acabar, então, fecundando essa porção feminina. Quando encontrar o óvulo, acontece a fecundação. Então, o gameta é lançado na água, o masculino, porém, ele encontra o gameta feminino dentro do corpo da esponja. Então, o óvulo está lá dentro. Por isso que a gente fala que a fecundação é interna. Aconteceu a fecundação, o que vai ter agora? A formação de uma larva. A larva sendo formada, ela sai do corpo da esponja pelo ósculo, junto com a água. Ela vai passando, então, por processos de metamorfose, até que ela sofre um assentamento. O que é isso? Ela vai para o substrato, se fixa ali, se assenta ali, e ela começa, então, a se desenvolver, formando um novo porífero. Então, o único momento que ela passa nadando livre é o momento de larva após a fecundação. O resto da sua vida ela passa fixa no substrato. O próximo filo que a gente vai ver são o filo dos quinidários. Os quinidários, eles são os primeiros animais a apresentarem tecidos. Porém, eles ainda são muito simples. Não se organizam em órgãos, sistemas. Então, são animais ainda bem simples. Eles vão apresentar células urticantes, que é o que dá nome ao filo. Quinidos, de quinidário. E eles eram também chamados de selenterados por apresentarem o êntero, o intestino, que é onde agora vai ter uma digestão. Então, eles vão apresentar a digestão intracelular e extracelular. Lá nos poríferos era somente intra. Quem são os principais representantes desse filo? Corais, águas-vivas, caravelas, anêmonas do mar, hidras, entre outros. E grande maioria é marinho. As únicas que a gente tem representantes de água doce são as hidras. Quais são as características gerais? São diblásticos, então apresentam tecidos, só que são somente dois, ectoderme e endoderme, igual a gente viu lá no começo.
Eles podem viver isolados ou formarem colônias. São os primeiros a apresentarem uma cavidade digestiva, por isso que antes eles eram chamados de coelenterados. Quando adulto, eles podem ser sésseis ou móveis. A anêmona, por exemplo, é fixa e a água-viva é móvel. Apresentam simetria radial, a gente consegue traçar vários planos de corte, e são os primeiros animais a apresentarem uma rede nervosa. Só que a rede deles, nervosa, ela é difusa. O que é isso? Ela não tem uma centralização. Ela fica espalhada pela água-viva inteira, por exemplo. A gente tem células nervosas todas espalhadas. E tem como característica as células chamadas de quinidócitos, que vocês também podem ver com o nome de quinidoblastos. É a mesma coisa, que serve para defesa e captura de presas. Quais são os formatos corporais que tem no Filoquinidária? Tem o formato pólipo e o de medusa. A medusa, como vocês podem observar, ela é igual ao formatinho de um guarda-chuva. E o pólipo, ele é o guarda-chuva invertido. Então, eles apresentam as mesmas estruturas. A gente tem aí a boca, que no caso da medusa fica embaixo, e no caso do pólipo ela fica em cima. Eles têm o formato do corpo invertido. Apresentam a cavidade digestiva no meio, e eles apresentam aí uma região entre a cavidade digestiva e a parte de fora, que é a epiderme, que é chamada de mesogleia. Então, o formato do corpo deles é o mesmo, eles têm as mesmas estruturas. O que muda é só que são invertidos. Essa é a célula que a gente comentou, chamada de quinidócito ou quinidoblasto. Ela apresenta um cílio aí que, ao ser tocado, dispara um arpão, que a gente chama de nematocisto. E nele se dispara, então, a toxina que vai ser responsável por paralisar a presa para a alimentação. Então, os quinidários, eles utilizam isso para se alimentar e também para se defender e fugir, para correr de predadores. Aqui mostrando a estrutura desses quinidários. Eles vão apresentar a boca, apresentam a região do meio, que é uma cavidade gastrovascular. Eles têm essa região chamada de coeléntero também. E ao redor da boca, eles vão apresentar os tentáculos, que vai auxiliá-los na locomoção daqueles que são móveis e vai ajudar na captura de alimentos daqueles que são fixos, que ficam balançando aí os tentáculos para cima. Eles apresentam sistema digestório incompleto, ou seja, aqui eles já apresentam uma boca, porém não apresentam ânus. Lembra que lá nos poríferos ainda nem tinha isso, né? Eles nem apresentavam uma cavidade digestiva. A digestão, ela acontece dentro e fora da célula, por isso que é chamada de intra e extracelular. Lá nos poríferos era somente intra. Não tem sistema respiratório, então a troca gasosa deles é por difusão, ou seja, pelo contato ali entre uma célula e outra. Aí o mais concentrado passa para o menos concentrado. Não tem sistema circulatório, tudo é pela água. E o sistema nervoso deles é todo espalhado, não tem uma centralização. Reprodução assexuada, eles podem fazer o brotamento, que a gente já viu nos poríferos, que é a mesma coisa, ou eles podem fazer a estrobilização, que é essa formaçãozinha de estróbilos, que a gente vai ver já já como que isso acontece. E temos a reprodução sexuada. O que acontece nesse tipo de reprodução? A maioria vai apresentar uma fecundação externa. Lá nos poríferos era interna, dentro do corpo da esponja. Aqui não. Os gametas eles vão ser jogados, né, na água. Acontece aí o encontro deles, né, na cavidade e vão ser formadas larvas, chamadas de larvas plânulas. Ao serem formadas essas larvas, elas darão origem, então, a um novo quinidário. A mais conhecida forma de reprodução é a alternância de gerações. O que significa isso? Eles vão apresentar aí os dois tipos de reprodução. Uma hora vai ser sexuada e outra assexuada. Como que isso acontece? Vamos analisar na imagem. Temos o gameta masculino e o gameta feminino sendo lançados no ambiente. Eles se encontram, formam o zigoto. O zigoto, então, ele vai formar um pólipo jovem.
Esse pólipo jovem, ele vai se fixar no substrato. Então, nesse momento, a gente teve a fase de medusa, lá em cima, que liberaram gametas que se encontraram e formaram um pólipo. Então, olha o que está acontecendo com as formas corporais. Uma hora a gente tem medusa, uma hora a gente tem pólipo. Esses pólipos, então, eles começam a formar um monte de estróbilos, um monte de éfiras, que a gente chama. Esses fragmentos, então, essas éfiras, elas vão se soltando e cada uma delas vai dar origem a uma medusa jovem. Essa medusa vai se desenvolver e vai formar uma medusa adulta. Então, nesse momento, como a gente pode observar, elas têm um momento de medusa e um momento de pólipo. Por isso, a gente chama de alternância de gerações. No filo dos plateumintos, a gente tem os vermes achatados. Pláteu vem de achatados, mintos vem de vermes. Então, eles são os primeiros animais a apresentarem 3 folhetos embrionários. Ou seja, tem ectoderme, tem endoderme e agora tem mesoderme. Então, neles, a gente já vai apresentar uma simetria bilateral e o sistema nervoso vai tender a uma centralização, a se concentrar na cabeça do animal. Por isso que eles vão ter gânglios na região da cabeça. Eles podem ser de vida livre, como o exemplo da planária que está aí na imagem, ou eles podem ser parasitas, causando doenças. Aí tem a representação dos nossos principais representantes. O primeiro é uma planária, que é de vida livre. O do meio é uma tênia, que é causadora da teníase. E o último aí a gente tem o esquistossomo, que é causador da esquistossomose. Eles, apesar de terem 3 tecidos, ainda não têm celoma. Então, eles são acelomáticos, não tem aquele espaço dentro do corpo do animal. E eles são achatados, então faz sentido eles não terem esse espaço. Então, eles têm uma estrutura interna maciça e achatada. Geralmente são monóicos. O que é isso? Apresentam os 2 sexos no mesmo indivíduo. Porém, lá no último que a gente está vendo aí, que é o esquistossomo, ele tem macho e fêmea. Então, eles são uma exceção e são dioicos. São divididos em 3 classes: turbelária, trematoda e cestoda. Essas 3 classes aí vão abranger o que a gente viu no slide anterior: as planárias, as tênias e os esquistossomos. A gente fala que são parasitas digenéticos. O que é isso? Eles possuem 2 hospedeiros para completar o seu ciclo biológico. Então, quando a gente for ver sobre as doenças, a gente vai perceber que elas precisam de um hospedeiro intermediário para conseguirem afetar os seres humanos. Então, aí, turbelária e a planária. Os trematódios têm o exemplo aí do esquistossomo e dos cestódios temos como exemplo a tênia. As planárias, que são as turbelárias, elas são animais de vida livre que se alimentam de matéria orgânica e uma característica delas é apresentar uma faringe eversível. O que é isso? Na terceira imagem a gente consegue observar. Elas colocam a faringe para fora, ela sai pela boca para sugar os fluidos e então ela puxa isso para dentro. Os cestódios, que são as tênias, a gente tem o exemplo aí das duas. A tênia solium, que é aquela que vai afetar o porco, que vai infectar o porco, e a tênia saginata, que é aquela que vai infectar a vaca, né, o boi. Então, como a gente pode observar na solium, ela tem ganchos, além das ventosas. Na saginata, ela tem ventosas, mas não tem ganchos. Esse é o corpo de uma tênia. Ela tem os ganchos, o escólex, que é a cabeça, as ventosas, que estão ao redor desse escólex, e como a gente pode observar o corpo dela, ele é cheio de segmentos, que a gente chama de proglótides. As primeiras, elas ainda não estão maduras, são jovens, e as do final estão maduras. O que acontece? Essas tênias, elas são chamadas de solitárias, porque elas vivem sozinhas no intestino. Ela sozinha consegue se autofecundar e se reproduzir. Por isso que nessas proglótides elas ficam cheias de ovos. E é isso que elas colocam, então, que a gente libera pelas fezes e acontece a recontaminação. E aqui temos os trematódios, que como, por exemplo, tem o esquistossomo.
O macho ele fica em volta e a fêmea fica alojada dentro do canal ginecóforo, que é essa região aí, essa abertura ventral que tem no corpo do macho, no qual a fêmea fica alojada ali dentro. As doenças que a gente tem bem conhecidas é a cisticercose, que vai acontecer quando o homem ingere ovos de tênia. Que tipo de tênia? Tênia solium. Professora, como que eu faço para gravar? Segunda letra de solium é O. Segunda letra de porco também é O. Então, grava que tênia solium é a do porco. A saginata, segunda letra é A, segunda letra de vaca também é A. Então, a saginata é a da vaca, tá? E a cisticercose é provocada pela tênia solium. O que acontece? Quando o ser humano ingere os ovos dessa tênia, então, quando come salada crua, comida infectada com os ovos dessa tênia. Então, nós, seres humanos, nós somos os hospedeiros secundários, tá? Agora, os porcos, eles são os hospedeiros aí definitivos. Agora, na teníase, a gente adquire teníase não comendo os ovos da tênia, mas sim comendo a larva da tênia. O ovo é chamado de cisticerco, por isso que o nome da doença é cisticercose. Então, ao ingerir os ovos, a gente desenvolve as larvas, que aí elas podem migrar pelo corpo todo. Podem vir para o cérebro, atrás dos olhos, podem se espalhar pelos músculos, se alojar em vários lugares. Agora, na teníase, não. É quando a gente come a carne infectada pela larva. Ou seja, ela precisa de um hospedeiro intermediário aí, que é a vaca ou o porco. Nesse caso, pode ser os dois. Então, se o animal, o hospedeiro intermediário, ele está infectado e a gente, ao comer a carne desse animal mal passada, que não foi cozida corretamente, essa larva, então, ela passa pelo nosso tubo digestório, ela tem uma proteção em volta do corpo e vai até o intestino. Lá ela se fixa e começa a se alimentar, então, dos nossos fluidos corpóreos. Ela vai se alimentando ali do que a gente come. Por isso que a gente fala que ela é solitária, ela vive lá sozinha, especificamente no nosso intestino. E a esquistossomose, a gente vai apresentar aí como hospedeiro intermediário um caramujo, que é chamado de bionfalária. O que acontece? A pessoa contaminada defeca em local aberto, nas fezes dela vão sair os ovos do esquistossomo. Ao cair na água, vira-se uma larva, que é chamada de miracídio. Esse miracídio, ele vai nadando, 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 e ele precisa encontrar um caramujo chamado bionfalária, do gênero bionfalária. Ao entrar nesse caramujo, essa larva ela sofre uma metamorfose e sai como larva cercária. A larva cercária, ela é capaz de entrar no corpo do ser humano, então ela penetra pela pele. Então, a melhor forma que a gente tem de evitar a esquistossomose é combatendo esses caramujos, porque se não tiver o caramujo, o esquistossomo não completa o seu ciclo, ok? Então, ele precisa de ter o bionfalária para a larva miracídio se transformar em larva cercária e então conseguir penetrar na pele do ser humano. E temos o filonematoda, que são aqueles que vão ser vermes de corpo cilíndrico. Como que a gente faz para diferenciar a lombriga da minhoca, por exemplo? Eles não têm metamerização. O corpo da minhoca é dividido em anéis, em metâmeros. Aqui eles não apresentam, apesar de terem o corpo cilíndrico. São triblásticos, só que agora eles já têm celoma, só que é aquele celoma falso, né? Que tem aquele espaço entre a mesoderme e a endoderme. Por isso são chamados de pseudocelomados. E também tem simetria bilateral. Aqui eles são dioicos, ou seja, têm sexos separados. Temos machos, temos fêmeas. E geralmente com dimorfismo sexual. O que é isso? O macho e a fêmea possuem tamanhos diferentes, curvaturas diferentes. A gente consegue determinar como a gente está vendo aí na imagem. Agora sim, tem boca e tem ânus. Então, é o primeiro filo a apresentar tubo digestório completo, com digestão extracelular. A partir dos plateumintos, a digestão já acontece fora da célula, dentro de uma cavidade.
só que ainda não tem sistema circulatório, então os nutrientes eles ficam circulando pelo pseudoceloma, que é aquele espaço que a gente viu que está aí dentro, que vai representar um líquido ali pelo qual os nutrientes vão circular. Como doenças, a gente tem a ascaridíase, que é provocada pelo Ascaris lumbricoides, são as lombrigas, que entram pela boca, passam pelo tubo digestório. Quando chega lá no intestino, elas vão então em direção ao pulmão pelo sangue, né? Elas vão pelo sangue levadas até o pulmão e sobem pela cavidade respiratória. Quando chega na traqueia, a gente tosse e ela cai de novo no sistema digestório e agora sim se aloja no intestino. Professora, ela precisa passar por esse processo? Precisa. Então ela faz um percurso aí até se transformar em larva adulta e se fixar no nosso intestino. É diferente da ancilostomose, conhecida como amarelão também. Nessa doença, na ancilostomíase, o que vai acontecer? O verme ele penetra pela pele, então não é ingestão de ovos. Essa larva penetra pela pele, principalmente pelo pé, já que ela fica em solo, né, em locais de terra batida. Mas o procedimento é bem parecido com o da ascaridíase. A forma de contaminação que vai ser diferente. Lá a ingestão dos ovos e aqui a larva entra pela pele do ser humano. E temos a filariose, que é conhecida também como elefantíase, que ela vai ter aí como hospedeiro intermediário um mosquito, que é o mosquito culex, né? O nematóide é o Wuchereria brancoft. Esse Wuchereria infecta então o mosquito e esse mosquito ao picar o ser humano, ele acaba então infectando o ser humano. Uma questão Enem: paciente do sexo masculino branco procurou o pronto atendimento com um quadro clínico sugestivo de apendicite aguda. O exame físico revelou que o abdômen apresentava dor, a palpação superficial e profunda presente. O diagnóstico foi feito baseado no histórico clínico e no exame físico compatível com teníase intestinal. O exame anatopatológico mostrou ovos compatíveis com tênia SP, na camada muscular do órgão. Com base no quadro clínico, analise as assertivas e marque a alternativa correta. A incidência da teníase no mundo tem aumentado cada vez mais, diferente do que tem acontecido no Brasil, país em que a prevalência da forma adulta intestinal permanece a mesma desde a descoberta da doença e os registros dos primeiros casos. Não, né? As pessoas começaram a conhecer mais, começaram a ter conhecimento sobre como se pega a doença, como evitar, então esses casos foram diminuindo. A apendicite parasitária se manifesta por sintomas semelhantes aos observados na apendicite aguda clássica, e o diagnóstico usualmente é dado pelo exame hematopatológico. E na teníase, ela se deve pelo fato de o parasita migrar para o apêndice na forma de ovo. Na forma de ovo? Não, né? A vacinação é o único método profilático, pois estimula o organismo do indivíduo a produzir anticorpos. Não tem vacinação para teníase. Próxima. Enteróbios vermiculares é apontado como o principal agente causal dessa apendicite. Enteróbios vermiculares é o causador de outra doença chamada de oxiurus. Não tem a ver com a teníase. Então, na letra E, a teníase pode ser causada tanto pela tênia saginata quanto pela tênia solium. O homem é o hospedeiro definitivo da forma adulta dos parasitas intestinais, sendo bovinos e os suínos os hospedeiros intermediários da doença por apresentarem a forma larvária nos tecidos. Exatamente isso, tá? Então, a teníase pode ser pelos dois tipos de tênias, tanto a solium quanto a saginata. Hospedeiro intermediário é aquele que abriga a larva. Por isso que nós somos hospedeiros intermediários da cisticercose, que a gente fica com a larva no corpo, mas somos hospedeiros definitivos na teníase, que os hospedeiros intermediários, que é quem tem a larva, é o boi e o porco, ok? Galera, até a próxima e bons estudos!